Tráfico humano é difícil de mencionar, já que muitas de suas vítimas não são identificadas. Mas é possível quantificar. A Organização das Nações Unidas estima que esse crime movimente por ano 32 bilhões de dólares em todo o mundo. E isso faz dele um dos crimes mais rentáveis ao lado do tráfico de drogas e de armas. Apresentamos ao Congresso um conjunto de propostas, mais ou menos 25 artigos, mudando o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei dos Estrangeiros, a Lei de Imigrações. Nós produzimos 2 programas especiais sobre o tráfico humano. Na edição de hoje, você vai ver como pessoas humildes são atraídas para o trabalho escravo. Dinheiro de jeito assim fácil, nós vamos. A primeira coisa que a gente perde na viagem é o nome. Seu nome você já não tem mais, eles só chamam de POI. Não saia daí, porque o Justiça para Todos, um programa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, está só começando. A gente começa com os fatos que marcaram a pauta de trabalho da AJUF essa semana. Confira. Alguns dos 60 órgãos e entidades que fazem parte da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, se reuniram nesta semana para elaborar propostas de alteração na lei, prevendo a ampliação dos poderes dos órgãos de fiscalização e controle. A Receita Federal, por exemplo, expôs a dificuldade de ter acesso a documentos diante de uma possível suspeita de lavagem de dinheiro. Na prática, os órgãos são tolhidos de executar sua competência. Então, é necessário que esses órgãos tenham algum poder a mais para poder efetivamente controlar e fiscalizar, porque senão fica só um controle e fiscalização de papel. Foi aprovada por unanimidade a indicação da Presidência da República do desembargador Nefe Cordeiro para ministro do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado passou por uma sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O indicado vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro José de Castro Meira. Cordeiro é desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, e juiz federal desde 1992. Trabalho forçado, escravo, degradante, semi-escravidão. Diversas são as denominações para o fenômeno de exploração ilícita e precária do trabalho. Mas independente de como é chamado, o certo é, qualquer trabalho que não reúna as mínimas condições para garantir direitos, liberdade e dignidade pode ser considerado escravo. Uma prática antiga que foi ganhando requintes de crueldade ao longo dos anos. Veja agora como tudo começou. Um crime que movimenta por ano mais de 32 bilhões de dólares no mundo inteiro. Um crime que tira a liberdade. Um crime que tira a vontade de viver. Um crime que muitas vezes tira a vida. O tráfico de pessoas é definido pela Organização das Nações Unidas como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade, ou ainda a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. No Brasil, o tráfico humano teve início com o trabalho escravo. Foi na primeira metade do século XVI com a produção de açúcar. Os portugueses traziam negros africanos para os engenhos do Nordeste. Aqui no Brasil nós podemos falar do tráfico de negros, né? Que foram escravizados aqui no Brasil, né? E que entraram numa rede nacional, africana e internacional, envolvendo não só o Brasil, mas outros países, no sentido de explorar o trabalho escravo. De lá para cá, muita coisa mudou, mas os números ainda assustam. O Brasil tem cerca de 200 mil pessoas vivendo hoje em situação de trabalho escravo. Este especialista no assunto conta que o alto índice pode ser uma consequência do combate tardio contra esse crime.
Só em 15 de novembro de 2000 foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU a Convenção de Palermo. Olha, o Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, né, que é uma convenção internacional, né, que caracteriza e define o tráfico de pessoas segundo conceitos e normativas pactuadas em fóruns internacionais, né? E isso podemos dizer que na década de 60 isso já começou a ser legislado, né? Mas só em 2006 o Brasil criou uma política nacional de enfrentamento ao tráfico. O alvo dos aliciadores ainda é a população mais carente, que sonha com um futuro melhor. Existe o tráfico tanto para trabalho escravo, né? E a gente tem notícias sempre aí pela mídia, né? De pessoas que são trazidas de outros estados para trabalharem, principalmente no Sudeste, ou regiões, né, que têm um desenvolvimento econômico mais acelerado. Essas pessoas vêm e trabalham em condições muito precárias de vida e trabalho que caracterizam o trabalho escravo. E graças à divulgação maciça, até mesmo em telenovelas, as falsas promessas hoje já são conhecidas. São coisas que acontecem cotidianamente no país, e principalmente com estrangeiros, né? Do próprio continente brasileiro ou africanos. A gente prefere acreditar que não tem, mas que tem, sem dúvida nenhuma. Na esperança de algo melhor, que as pessoas são abusadas, né? Dependendo do interesse particular de cada um ou da necessidade de cada um, isso é muito fácil, sim. Também a pessoa que é escravizada, ela também só pensa na situação do benefício, ela não pensa nos prejuízos que pode vir a sofrer. Geralmente conta com dinheiro, né, essas coisas, e promessas tentadoras que as pessoas acabam sempre caindo. Não há mais essa história de inocentezinho, não. Acho que o povo já está mais esclarecido. As vítimas podem ser traficadas no próprio país ou cruzar as fronteiras. Elas são reféns, né? Elas vivem em cárcere privados, em condições insalubres de vida, se alimentam mal, acabam usando de maneira excessiva álcool e outras drogas. O tráfico de pessoas, seja com a finalidade de trabalho escravo, exploração sexual, venda de bebês ou de órgãos, movimenta a terceira maior economia no mundo do crime. Perde apenas para os tráficos de drogas e armas. O maior desafio é chegar às grandes redes de aliciadores. As pessoas que são vítimas acabam constrangidas e ameaçadas caso denuncie essa situação. E veja em instantes o depoimento de quem acreditou na promessa de um bom trabalho e encontrou pela frente a escravidão. Dinheiro de jeito assim fácil, nós vamos. A primeira coisa que a gente perde na viagem é o nome. Seu nome você já não tem mais, eles só chamam de pior. Daqui a pouco, não saia daí. Que beleza de casa, hein, Priscila? Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Promessa, muitas promessas. Essa é a primeira tática usada pelos aliciadores para convencer o trabalhador a mudar de cidade e até de país em busca de uma vida melhor. E depois de aceitar a proposta, o candidato não demora muito para perceber que é mais uma vítima do trabalho escravo. Centro de São Paulo, Praça Cantuta. Essa é a parada de muitos bolivianos recém-chegados ao Brasil em busca de uma vida melhor. Dados da ONU indicam que a Bolívia tem o pior índice de desenvolvimento humano da América do Sul. E é de lá que partem ofertas de empregos tentadoras para o Brasil.
Salários de até $500 que não passam de promessas falsas. Quando chegam aqui, os candidatos se deparam com condições de trabalho insalubres nas fábricas de roupas de São Paulo. A estimativa é que cerca de 50 mil bolivianos enfrentam essa realidade. Geralmente, os traficados têm que trabalhar 4 meses de graça, que é para pagar a viagem. Então, quanto mais peça eles produzem, mais eles vão ganhar no final do mês. Mas nesses 4 primeiros meses, normalmente a jornada é de 16 horas por dia. E ele come aí mesmo na máquina, para não perder tempo, continua costurando. Se elas não produzem, não comem. Tuve que passar um sinfim de coisas, por exemplo, trabalhar mais horas, com a finalidade de poder aprender, de superar-me, porque se não aprendia, não podia ganhar um salário para poder apoiar, para poder, quem sabe, ajudar a minha família. Na tentativa de conter a exploração do trabalho escravo, o Ministério do Trabalho criou em 2011 um cadastro de empresas e pessoas físicas autuadas por esse crime. Atualmente, quase 600 empregadores fazem parte dessa lista e foram flagrados submetendo os funcionários a condições precárias de trabalho. O estado do Pará lidera esse ranking com 26% das empresas, seguido por Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A listagem é atualizada a cada 6 meses e quem vai parar nela permanece por 2 anos. Se o empregador deixar de cometer o delito e pagar todas as multas, aí sim o registro é excluído. Além disso, a lista serve também para impossibilitar e inviabilizar o financiamento público dessas empresas que têm na sua estrutura a utilização de mão de obra em condições análogas a de escravo. A situação varia de uma região para outra. No Nordeste, por exemplo, a realidade é bem diferente. As vítimas são trabalhadores rurais, na grande maioria das vezes analfabetas. Diversos fatores que contribuem para esse processo da migração forçada, chegando ao ponto desses trabalhadores serem escravizados em outras regiões do país. A miséria é um dos pontos cruciais que facilitam, que forçadamente levam esses trabalhadores a deixarem suas comunidades. O outro é a falta de políticas públicas no que se diz respeito à qualificação profissional dessas pessoas nas comunidades, desses trabalhadores. Muitos desses trabalhadores que migram de forma forçada são analfabetos e, na grande maioria, nem terminaram o seu ensino fundamental. Helenilson se deixou levar pela proposta de passagem e alojamento gratuitos. A farsa começou a ser descoberta logo durante o trajeto. Dinheiro de jeito assim fácil, nós vamos. A primeira coisa que a gente perde na viagem é o nome. Seu nome você já não tem mais, eles só chamam de POI. As coisas que é coisa de R$2, lá eles cobravam R$10, R$15 o valor a mais. Aí quando nós perguntamos, mas quando é que nós vamos ver o patrão? Ele disse, não, o patrão não pode vir não, eu sou o gato chamado daqui. Não, e como é o nome do patrão de vocês? Não, não tem patrão aqui não, vamos trabalhar aí. Aí nós passamos 3 meses trabalhando lá, russo lá, jogaram uns tambores aí de lá de veneno para nós botar água dentro, nós lavamos com sabão lá e botar água para nós poder beber. E não adianta tentar fugir não, que se você fugir daqui, os outros fazendeiros vão trazer vocês de volta e nós dá fim em vocês. Aí ele chegou lá, com 3 meses de dia, chegou lá, rapaz, agora vocês vão ter que ir embora. Nós viemos de lá para cá, ajudando os companheiros, passando fome, só bebendo água quando achava que ainda. Nós saímos de lá, avulso, sem ganhar nada. Os depoimentos que você acabou de assistir fazem parte da campanha da Fraternidade de 2014 da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Depois de vários anos estudando o tema, Dom Leonardo explica que está na hora de lutar contra esse mal. Esse tema veio sendo sugerido pelas pastorais. Por exemplo, a Pastoral da Mulher Marginalizada, que é uma pastoral muito importante na vida da igreja. Os religiosos, as religiosas CRB, têm ativamente participado também dessa pastoral, mas também cada vez mais notícias e dados sobre tráfico de pessoas. A expectativa é que a campanha chegue a todas as comunidades e também seja trabalhada nas escolas para conscientizar os jovens
e alertá-los sobre o risco das promessas tentadoras. Ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Egoismo che continua la tratta de persone. Quando um caso de tráfico humano chega à justiça, ele pode seguir caminhos diferentes. Se for um crime internacional, é de competência da Justiça Federal. Agora, se a ação dos aliciadores se limitar ao Brasil, aí o caso vai parar nas mãos da Justiça Estadual. Como o crime de tráfico de pessoas é tratado em uma convenção internacional, a Convenção de Palermo, cabe à Justiça Federal julgar esses processos. Está previsto na Constituição, no artigo 109. O tráfico de pessoas, um dos objetivos da Convenção de Palermo é de prevenir o tráfico de pessoas, uma questão no âmbito internacional. Nada isso, a Justiça Federal acaba adquirindo, por isso ela se torna competente. O problema é que enquanto os processos não são julgados, o crime continua. Mais vítimas são aliciadas e a rede de tráfico transnacional não para de crescer. Esse crime, tem uma característica diferenciada dos demais crimes. Não é a mesma coisa um crime de homicídio, no crime de roubo, de sequestro. Ele envolve, de certa forma, até mesmo sequestro, mas um aliciamento das pessoas, enganando as pessoas com falsas promessas. Não necessariamente há conduta forçada, mas muitas vezes o tráfico ele também tem incluído nesse crime também o próprio sequestro da pessoa. Ou seja, às vezes o cidadão é condenado, quando ele é condenado pelo crime de tráfico internacional de pessoas, também está envolvido também um crime de sequestro, cárcere privado. E o juiz faz um alerta. O tráfico humano é tão perigoso e está presente na vida de milhares de pessoas, tanto quanto os homicídios, temidos pela população. Aparentemente a gente se preocupa mais com o crime de roubo, o crime do dia a dia, o de furto, de homicídio. A população acaba muitas vezes prestando mais atenção nesse tipo de crime. E não estamos falando apenas do tráfico para fins de trabalho escravo, mostrado na reportagem anterior. As modalidades desse crime vão muito além disso. Esses crimes cibernéticos, esse crime em relação à questão do tráfico de crianças, o tráfico de pessoas, esses crimes mais modernos, mas que as pessoas fiquem alertas. O deputado Arnaldo preside a CPI do tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados. Criada há mais de um ano, um dos desafios da comissão é alterar o Código Penal, que no artigo 231 estabelece apenas a exploração sexual como tráfico humano. Nossas leis brasileiras são muito frágeis. Talvez uma das grandes contribuições dessa comissão parlamentar de inquérito é nós oferecermos, como já fizemos, apresentamos ao Congresso, um conjunto de propostas, mais ou menos 25 artigos, mudando o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei dos Estrangeiros, a Lei de Imigrações, a Lei Pelé, no sentido de modernizar, no sentido de dar mais eficácia, dar mais resolutividade ao ordenamento jurídico brasileiro para o enfrentamento do tráfico. Na prática, nem a previsão do crime de exploração sexual garante a condenação das redes transnacionais de tráfico. Até as autoridades policiais ficam de mãos atadas na hora de conter o crime. Nós já vimos depoimentos de delegados da polícia, flagrarem no aeroporto um agenciador com algumas meninas para fins desse crime e não poderem fazer nada enquanto o crime efetivamente não puder ser consumado, se não tiver um conjunto de materialidades muito robustas para que possa dar o flagrante. E mesmo quando o crime é identificado, é muito difícil colocar atrás das grades os aliciadores, que muitas vezes se passam até por clientes. Provar quem tem culpa no cartório leva tempo e muita investigação. O grande dificultador são os processos chegarem à justiça. Temos notícia de que existem os casos, mas a dificuldade na investigação, a dificuldade até das próprias vítimas se verem como vítimas prostituídas, traficadas, isso faz com que exista uma quantidade muito menor de processos a refletir a realidade fática desses casos. A
Apesar do medo e das constantes ameaças, as vítimas têm de ter coragem e denunciar. Essa é a única forma de impedir o crescimento desse crime silencioso. Para fazer uma denúncia, não é necessário se identificar. Basta ligar no Disque 100 da Secretaria dos Direitos Humanos e informar tudo o que sabe. É um trabalho de conscientização das vítimas, de elas se verem nessa situação e de conseguirem se desvencilhar do medo de divulgar, um trabalho de proteção às vítimas e às testemunhas que falam sobre o caso. Na semana que vem, vamos mostrar como funciona o tráfico humano para a prostituição e venda de órgãos, o que tem sido feito para combater esse crime. E veja em instantes as conquistas da Justiça Federal no período de 2006 a 2008, sob o olhar do juiz federal Walter Nunes. Não é apenas a transformação do papel em mídia eletrônica, mas a gente está falando, na verdade, de gestão eletrônica. Até já! Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. A criação de 230 varas federais ampliou o atendimento e trouxe mais agilidade, uma palavra que na prática faz toda a diferença para o brasileiro. Veja algumas conquistas que marcaram o biênio 2006-2008 na Associação dos Juízes Federais do Brasil. Walter Nunes da Silva Júnior nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 16 de outubro de 1963. Foi promotor de justiça, juiz de direito, procurador da República e conselheiro do CNJ. Durante o biênio 2006-2008, foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Não tenho dúvida que essa é a maior revolução quanto à modificação do modelo da atividade jurisdicional, porque não é apenas a transformação do papel em mídia eletrônica, mas a gente está falando, na verdade, de gestão eletrônica. E é gestão eletrônica em que o maior benefício é eliminar etapas burocráticas do processo. Uma lei a estabelecer a transparência em todos os órgãos públicos, né, inclusive no ambiente judiciário, que findou se materializando. E essa é uma grande forma de combate à corrupção. Na hora que se tem conhecimento da execução do orçamento e da execução financeira, é possível se identificar determinados gastos que desorbitam da legalidade ou da legitimidade, economicidade no trato da coisa pública. Primeiro teve que fazer uma luta intensa no sentido de que houvesse uma previsão orçamentária a comportar essa ampliação e depois é mostrar que não há condições de se ter um trabalho compassado com a celeridade que se pretende do judiciário e nem muito menos com a qualidade que se exige, a qualidade mínima para a prestação de atividade jurisdicional sem a estrutura adequada. A Justiça Federal, especialmente de primeiro grau, porque hoje a gente tem um problema no segundo grau, daí a necessidade da ampliação dos tribunais. Hoje a gente tem uma variável de tempo para o transcurso do processo plenamente aceitável, cumprindo o preceito constitucional da duração razoável do processo. A forma como foi aprovada a lei de proteção e assistência aos juízes colocados em situação de risco, especialmente no que diz respeito à formação do colegiado de primeiro grau, findou sendo um pouco descaracterizado em relação àquilo que nós tínhamos feito a proposição.
Hoje a gente já tem uma outra realidade, inclusive em razão da lei, a necessidade de que todos os fóruns ele tenha diversos equipamentos de segurança, como câmeras, como detector de metais e outros instrumentos mais, para dar alguma tranquilidade ao magistrado no exercício de sua atividade. O Justiça para Todos de hoje vai ficando por aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. E não perca, no próximo programa tem a segunda parte sobre tráfico humano. Vamos mostrar casos de quem perde a liberdade para servir à prostituição. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.